Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Esta é a lição número 5. O caráter cristão. E o que é caráter? E qual é a diferença entre caráter e reputação? Fique aqui comigo que você saberá. A mensagem: faça o que é direito e justo. Pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Vamos descobrir. Algumas carregam valores virtuosos e outras, infelizmente, são guiadas por princípios malignos. Entretanto, quando alguém entrega seu coração a Jesus Cristo, seu caráter é transformado pelo Espírito Santo. Você sabe quais são as características do caráter de um cristão? Você sabe? Esta aqui é uma pergunta bem complexa. É uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Porque pode ser que por alguma razão nós não venhamos ter o caráter cristão. Outrora tivemos, mas agora podemos não ter mais. Então nós devemos nos policiar, vamos assim dizer, né? Ter cuidado, né? Fazer uma autoavaliação para saber se nós realmente estamos enquadrados dentro do caráter cristão. Um dos caráteres cristãos é amar o próximo como a nós mesmos, ou melhor ainda, amar ao próximo como Cristo nos amou. Hora de aprender. O que é caráter? É o conjunto de características que estão relacionadas com a índole e com a moral de um indivíduo. O caráter da pessoa reflete em todas as suas decisões e pode ter traços positivos ou negativos. Ele distingue a identidade de uma pessoa. Sim, há dois tipos de pessoas de modo geral, né? Pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. O caráter, ele é justamente isso, a características que relaciona a conduta de uma pessoa. Mas o que isso quer dizer de fato na prática? Vou te dar um exemplo. Se porventura uma pessoa chama você para fazer algo errado e você não faz, isso mostra que você tem um caráter, você tem uma índole, você tem uma forma de ver a vida. Ainda que você venha ter alguma vantagem em prejudicar uma outra pessoa, por exemplo, e você não faz, porque você é uma pessoa justa. Então não é justo uma pessoa sofrer para que você fique alegre. Ou seja, isso é uma questão de justiça. Então isso quer dizer que você tem um caráter da justiça. Você não é uma pessoa injusta. E assim sucessivamente. Então, caráter é uma qualidade. E esta qualidade pode ser boa ou pode ser ruim. Uma pessoa que tem boas qualidades é uma pessoa de bom caráter. Pessoas que têm mais qualidades é uma pessoa de mau caráter. E a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós devemos, corpo, alma e espírito, estar consagrados ao Senhor. Isto quer dizer que o nosso corpo precisa estar consagrado ao Senhor. Nós não podemos pecar com o nosso corpo. A nossa alma precisa estar consagrada ao Senhor. A nossa alma não peca, a nossa alma busca as coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3. O nosso espírito também nos leva a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e esse espírito também nos direciona a ver o que é certo e o que é errado, e nós vamos sempre optar pelo aquilo que é certo. Por quê? Porque o nosso corpo, alma e espírito estão consagrados ao Senhor. Portanto, nós devemos ter as boas qualidades de um caráter cristão. As características do caráter cristão. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, faz o que é direito e justo. Ou seja, quem possui e segue valores éticos. Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter seu comportamento influenciado pela pecaminosidade. Victor Hugo disse certa vez que é fácil ser bom, difícil é ser justo. E sim, nós devemos ser justos, fazer aquilo que é direito, aquilo que é correto. Entretanto, uma pessoa, por melhor que ela seja, ela tem a natureza pecaminosa, como já cantava Sérgio Lopes. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, a música Natureza Humana. Pois bem, então como nós já temos a natureza pecaminosa em nós,
por mais que nós sejamos bons, vamos assim dizer, né, ter bom caráter, ainda assim nós podemos falhar, podemos ser injustos, podemos pecar contra o Senhor, errar com o nosso próximo. Mesmo pessoas virtuosas, pessoas piedosas, podem em algum momento da vida tropeçar. Entretanto, ele não vive nessa prática. Esta é a grande diferença. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não fica prostrado. Isso também nos dá a ideia daquela pessoa que comete justiça. É uma pessoa que está sempre de pé. Por quê? Porque a justiça está do lado dela. É muito interessante que nós compreendemos uma questão muito simples, que é a questão da lei. Para que a lei serve? A lei serve para dizer quem está cometendo um crime, por exemplo, ou quem não está. Então, se alguém está dentro da lei, a lei vai proteger essa pessoa. Por que a lei protege? Porque ela está de acordo com a lei. É simples assim. Mas se alguém comete algum delito, está fora da lei, então a lei vai ser contra ela. Ou seja, a lei ela é neutra. Ela não é boa e nem é ruim. Ela apenas direciona, ela nos dá uma direção no sentido humano. É verdade que a Bíblia diz em Romanos 5,20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque a lei veio justamente para isso, para mostrar quem está certo e quem está errado, quem está em pecado e quem não está. Mas a lei ela não consegue fazer mais do que isso. Por quê? Porque a nossa salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Portanto, uma pessoa de boa índole pode cometer alguns deslizes na vida. Isso sim, é possível e sempre ocorrerá. Por outro lado, pessoas que tenham uma má índole também podem cometer uma boa ação, como foi o caso, por exemplo, do bom samaritano. O povo samaritano é um povo visto mesmo como pessoas perversas, mas ali ele fez uma boa ação, né? Não é o samaritano que era bom, o que ele fez foi uma boa ação. Então, assim também é para nós, o nosso caráter ele precisa ser mudado. O caráter, por exemplo, nós vemos alguns pontos, Zaqueu, em Lucas, capítulo 19, né? Nos diz sobre a questão de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto e Zaqueu não era ladrão. A Bíblia em nenhum momento chama ele de ladrão. Até porque não faz sentido, porque se você for olhar o texto, observar o texto diz que ele vai dar metade dos bens para os pobres. E depois ele diz que se ele defraudou alguém, ele vai dar 4 vezes mais. Ora, se é a metade do que ele tem, ele vai dar para os pobres. E se tudo que ele teve na vida foi fruto de roubo, como é que ele vai pagar 4 vezes mais? É impossível. Então, e Jesus depois fala o quê? Veio salvação a esta casa. É possível que Zaqueu tenha cometido uma falha ou outra, mas ele não vivia na prática. Ele não vivia. Então, veja, é diferente, por exemplo, também do jovem rico. Zaqueu teve o seu caráter transformado por Cristo. Diferente do jovem rico, que não teve. Por quê? Porque ele tinha o seu prazer, estava apegado ao dinheiro. Era uma pessoa avarenta, ele só pensava no dinheiro. Então, quando Jesus chegou, vai, vende o que tens, reparte com os pobres e terás o tesouro no céu, ele saiu entristecido. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus, mas o seu caráter não foi transformado, a sua índole não foi transformada. Por quê? Porque ali o jovem rico estava muito apegado ao dinheiro, e não é muitas das vezes no nosso meio, e às vezes até, principalmente no mundo. No mundo nem nós não vamos contar, porque o mundo é isso daí. Mas nós devemos ser transformados. Ou seja, nós tivemos um encontro com Cristo e se fizemos algo errado no passado, agora nós não podemos fazer mais, porque Jesus mudou o nosso caráter, a nossa índole, a nossa maneira de pensar e principalmente a nossa forma de agir. Por quê? Porque alguém pode pensar certo e agir errado, e alguém pode pensar errado e agir certo. Também tem essas questões. Então, o importante é que o Senhor Jesus mude aquilo em nós que está errado, né, o nosso pensamento, mas que nós venhamos assim não somente mudar o nosso pensamento, mas mudar também a nossa forma de viver. Cuidado com as tentações. Precisamos ficar alertas com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente, entretanto o resultado do pecado é mortífero. Ele nos distancia de Deus. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então tudo aquilo que eu faço que não acerta em Cristo é pecado.
A tentação, ser tentado não é pecado, isso nós sabemos. Não é nenhum pecado você passar por uma tentação. Jesus, por exemplo, passou por tentação lá no deserto, como diz Mateus capítulo 4. Mas a questão é não ceder à tentação. Aqui é que está o X da questão. Nós podemos ser tentados, e nós seremos tentados, mas nós não devemos ceder a esta tentação. O pecado ele nos distancia de Deus, nos deixa distante de Deus. Então nós devemos compreender que a tentação, de forma direta, ela é boa, aparentemente ela é agradável. Lembra lá no livro de Gênesis, capítulo 2, vai falar sobre a questão da árvore, do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que a mulher, vendo que a árvore era boa, né, ela tinha boa aparência, inclusive que é muito interessante até mostrar isso para as moças de modo geral, se bem que os meninos, né, nós também somos assim, nós somos muito atraídos por aquilo que nós vemos, aquilo que é belo, né, aquilo que é bonito, nós queremos. Então, cuidado, por quê? Porque o pecado ele se mostra muito atraente e inocente. Isso não tem nada a ver. É algo tão atraente, algo tão bom de se fazer. Ou seja, eu vou te dar um exemplo aqui melhor. Imagina, por exemplo, que você vai fazer um propósito de fazer um jejum, por exemplo. Aí você está fazendo um jejum e o que alguém aparece? Alguém aparece na sua casa com uma pizza linda. Aí aquela pizza é uma tentação, mas não é bonita aos olhos? Inocentemente, ela não tem nenhum problema, né? Mas ela vai quebrar o teu pacto com Deus que você fez em fazer um jejum. Então, o pecado em si, ele sempre parece ser bonito e atraente. Por exemplo, os jovens da igreja, por exemplo, né, os adolescentes, costumam de vez em quando fazer algumas situações de olhar, o que é natural, né? Sejamos razoáveis. É natural que uma adolescente se olhe, se namore e tudo mais. E em alguns casos até namorem, né, com permissão dos pais e tal. Entretanto, você já observou que geralmente o adolescente quer sempre aquela menina que é do mundo, aquele menino que é do mundo? Mas ele é tão bonito, ela é tão bonita. Ele é trabalhador. Sim, ele é trabalhador, é uma excelente qualidade para quem quer namorar. Entretanto, ele não participa da mesma fé que a sua. Então, o que é isso? Isso é um pecado. Por quê? É pecado gostar de uma pessoa que não é cristã? Não, não é pecado. O pecado é a consequência disso. Por quê? Porque quando a adolescente ou adolescente está namorando uma pessoa que não é cristã, a tendência é essa pessoa tirar essa pessoa da igreja e vai levar talvez para uma balada, né? Vai levar para um lugar inapropriado, né? E vai influenciar. E aí? Vai acabar pecando. Mas se ele tiver na mesma fé, a probabilidade de pecar é muito menor. Peca? Claro que peca. Não tem como negar. Até pelas questões da carne, por exemplo, né? O pecado da carne. Não tem como negar. É físico, né? Então, claro, uma menina vai se sentir atraída por um menino e um menino por uma menina, o que é extremamente natural. Foi Deus quem criou assim. Agora, nós devemos frear este nosso desejo. Por quê? Porque o pecado já a porta. Uma pessoa está namorando e não toma alguns cuidados. Por exemplo, namoram sozinhos, ninguém está olhando, talvez no escuro. Você sabe o que isso vai dar, né? Não precisa de entrar em detalhes, né? Então, o que acontece? O pecado já a porta. Então, o pecado, de modo geral, ele sempre aparece muito atraente, muito bonito, né? Talvez um copo de vinho muito bonito, né? Uma taça, e vamos comemorar, e vamos brindar brindar a conquista de alguém. Parece ser bom, né? Brindar a conquista de alguém não é sempre bom? Brindar, comemorar algo que alguém conquistou. Mas com vinho, não pode ser com uma outra coisa que não seja alcoólico? Por quê? Porque o pecado ele aparenta ser bonito, atraente e o famoso inocente, né? Ele é muito inocente, é só uma taça de vinho, o que tem? Mas uma taça de vinho, vem outra e a pessoa se embriaga e cai em pecado, e pecados inúmeros que não dá nem para enumerar, mas são muitos. E como é que fica? Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão para não ceder à tentação. Conclusão: o caráter de uma pessoa é construído ao longo da vida por meio da sua educação e experiências.
Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e passa a ter um caráter cristão, que deve ser fortalecido dia a dia. Aqui também uma outra questão muito interessante. É claro que o Espírito Santo transforma, mas existem alguns casos, é bem difícil, é verdade, que uma pessoa que já é piedosa, é uma pessoa boa. Atos capítulo 10 vai falar de Cornélio, o que dá a entender que Cornélio parecia que, apesar de orar ao Senhor, ter intimidade ali, ele parecia não conhecer a Cristo. Pelo menos a ideia que às vezes o texto sugere é isso. Mas de forma geral, há pessoas que são muito piedosas, mas que ainda não conheceu a Cristo como Salvador. E ela só precisa disso, é conhecer a Cristo como Salvador. É claro que todos nós, até o mais vil pecador, precisa somente conhecer Cristo para ter a sua vida transformada. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas já estão completamente enquadrada no caráter cristão. É uma pessoa justa, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem a justiça do lado, é uma pessoa bondosa, então é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que estende a mão. Então ela tem todos os requisitos de um caráter cristão, mas ela não é cristã. Então quando ela aceita Cristo, ela apenas aceitou a Cristo e agora ela não precisa ter nenhuma transformação. Por quê? Porque o que ela precisava fazer era somente mesmo aceitar a Cristo como Salvador para ter a vida eterna. Vou lembrar mais uma vez que independente do pecado, do vil pecador, importa aceitar a Cristo. Mas o que eu quero dizer é ter a vida transformada. Mas o que eu quero dizer é que há pessoas que não precisa transformar nada, que ela já está completamente transformada, uma pessoa, vamos dizer assim, 100% cristã, vamos assim dizer, mas no seu caráter humano, né? O caráter humano, para deixar claro que nós só somos salvos pela graça se aceitarmos a Cristo como Salvador. A pessoa, por mais piedosa que seja, por melhor que a pessoa seja, se não aceitar a Cristo, vai passar a eternidade na perdição eterna. Isso aqui eu nem entro em questão sobre isso, mas eu quero dizer que há pessoas que tem o seu caráter muito cristão, então ela aceita Cristo como Salvador e você vê a vida dela crescer de repente. Por quê? Porque ela já tem todos os requisitos. Então sim, o Espírito Santo nos transforma, mas há pessoas que basta aceitar Cristo como Salvador, que não há, vamos assim dizer, não vai dar nem trabalho para o Espírito Santo, né? O único trabalho que o Espírito Santo terá é de convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, né? Mas que essa pessoa já está ali enquadrada em todas as esferas. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, que olhando parece cristã. Por quê? Porque tem todas as qualidades de uma pessoa cristã, tem tudo, inclusive até mais do que muito cristão que eu conheço, mas não é cristã. Por quê? Porque não aceitou a Cristo como Salvador. Então tem esses pontos. Vamos praticar. Número 1 é o conjunto de características que estão relacionadas com a índole e com a moral de um indivíduo. Número 2, a resposta é pessoal. Número 3, humildade, honestidade, pureza, mansidão e verdade. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue aí vivendo no mundo à luz da Bíblia. E que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!